Fala galera do YouTube, eu preparei hoje para vocês uma aula sobre filtro avançado e eu vou mostrar uma ferramenta que pouca gente conhece. E mais do que isso, eu vou esmiuçar cada aplicação dessa ferramenta com um exemplo prático, que é esse que está aqui do meu lado. Lembrando que essa planilha que você está vendo aqui, que é a planilha que eu vou usar durante todas as abas dessa aula, ela está disponível para download aqui embaixo desse vídeo. Então a minha sugestão é faz o download para poder praticar. Assiste o vídeo e depois você tenta praticar com essa planilha que está aqui embaixo disponível para você. Lembra também de deixar o seu like logo no começo do vídeo. Quanto mais like esse vídeo tiver, para mais pessoas ele vai aparecer. E se inscrever aqui no canal e apertar no sino de notificação, porque todo dia de segunda a segunda tem vídeo novo. Então agora, sem mais blá blá blá, bora pro conteúdo. O que a gente vai aprender aqui? É o seguinte, ó, filtro 1. Eu tenho uma lista com o nome de alguns vendedores, a data da venda realizada por esses vendedores, e repare que começa no dia 1º de janeiro de 2019. E se eu apertar Ctrl seta para baixo simultaneamente, para chegar até o final da lista, eu vejo que vai até o dia 31 de dezembro de 2019. Então, um registro de vendas de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Na coluna C de casa, o produto que foi vendido. E aí, repara que eu tenho teclado, bateria, fone de ouvido, mouse, notebook, é uma loja de informática. O valor unitário, então um teclado sempre é R$150, uma bateria sempre 450 e assim vai. A quantidade realizada de vendas, então aqui ó, uma venda, 3 vendas, 4 vendas, 2 vendas e o valor total. O valor total nada mais é do que a quantidade vezes o valor unitário. Então um teclado custa R$150, com uma quantidade vendida pelo Rafael no dia 1º de janeiro foi só uma, 150 vezes 1, tá lá, 150. Já o Rafael mesmo, ele vendeu no dia 3 uma bateria, no valor de 450, 450 como ele vendeu 3, o valor total foi 1.350. E aí o que eu vou fazer é te mostrar então essa ferramenta usando várias planilhas. A primeira é essa aqui, filtro 1, e depois a gente vai complicando e trazendo novidades a cada aba nova. Bom, a primeira coisa é a seguinte, se você selecionar os títulos dessa base de dados, clicar aqui em dados e apertar em filtro, você tem o filtro que todo mundo conhece, talvez você não conheça, tudo bem também, mas como é que funciona? Você clica em filtro, aí aparecem as setinhas e você pode selecionar as informações. Então, se eu quiser olhar só as vendas do vendedor Bruno, eu clico aqui em filtro, venho na setinha do vendedor, vejo aqui Bruno, aí eu clico em selecionar tudo para tirar todo mundo e Bruno e dou um OK. Repara que ele me mostra só os registros de venda do Bruno durante todo esse período analisado. Beleza, se eu quisesse olhar, por exemplo, as vendas de Bruno, só que apenas de bateria e fone de ouvido, eu deixo o Bruno como está, venho aqui em produto, selecionar tudo para tirar todo mundo, bateria e fone de ouvido. Dou um OK, agora eu estou vendo Bruno, só que só bateria e fone de ouvido. Bateria, fone de ouvido. Quero ver agora as vendas de Bruno, de bateria e fone de ouvido, só que só o que foi realizado acima de 2 quantidades, ou seja, 3, 4, 5 quantidades. Tranquilo também. Vem aqui em quantidade, e você pode vir aqui pelos números e selecionar só o 3 e o 4, ou então, em filtro de número, você fala que quer ver quem é maior do que 2, maior do que 2, OK, e ele te mostra, ó, 3, 4, as quantidades superiores a 2 de bateria e fone de ouvido e Bruno. Ele vai acumulando os filtros, esse é o filtro normal que todo mundo conhece. Se você apertar aqui em limpar, ele volta atrás. Só que eu quero te mostrar um outro tipo de filtro, que é esse filtro que eu chamo de avançado. Vamos começar com um exemplo bem simples e depois eu vou deixando o negócio mais legal. Como que funciona esse filtro avançado? Seguinte, você clica aqui em avançado. Primeira coisa que ele pede é um intervalo da lista. Esse intervalo da lista que você seleciona clicando aqui ó, nessa setinha, pum, intervalo da lista, pum, você vai escolher qual é a lista onde você vai avaliar, fazer análise. Então, é toda a sua base de dados. Como que eu sugiro que você faça isso? Clica aqui ó, na A6, que é a primeira informação da base de dados, e aí você vai usar o atalho Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, os três ao mesmo tempo, Ctrl Shift e o seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Selecionei todas as informações dessa minha base, da primeira até a última, da mais à esquerda até a mais à direita. Beleza, pode dar um Enter, porque você acabou a primeira parte. Agora o intervalo de critério, que é essa segunda que está aqui. Você clica na setinha, aí você vai selecionar o que está aqui ó, em A1 e A2. O que é esse A1 e A2? A1 está escrito vendedor.
Vendedor é o nome de um dos títulos. Poderia ser data, produto, valor unitário, quantidade ou valor total. E embaixo de vendedor, o nome do Bruno. Então, o que ele vai fazer é basicamente o que a gente tinha feito lá atrás com o filtro normal, só que usando a ferramenta do filtro avançado. Como eu disse, esse aqui é um exemplo mais simples, seria até mais rápido você usar o filtro normal. Só quero te mostrar como funciona. Dou um Enter. Aqui no copiar para, essa informação aqui de cima e a de baixo, a gente vai ver mais para frente da aula. É só dar um OK e repara que o que ele faz é filtrar as vendas de Bruno usando o avançado. Se eu limpar, ele volta atrás. Então é aquilo, se eu chegar aqui e colocar produto, que é o nome de um outro título, e mudar agora para olhar bateria, então quero ver só as vendas de bateria, seleciono todo mundo, né? Avançado, aqui o intervalo da lista, eu clico na setinha e só para conferir, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para direita, Enter, intervalo de critério, seleciono A1 e A2, A1 e A2, Enter, dou um OK, e agora ele me mostra aqui só as vendas de bateria. Tá, até agora tá tranquilo, tá fácil, não tem complicação. Você poderia fazer com filtro normal, poderia fazer com avançado e dar no mesmo. Vou limpar e vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, o que eu tenho aqui agora é o seguinte, eu quero filtrar, só que eu quero filtrar as vendas de Bruno e de Clara. Eu quero, então, olhar só as vendas de Bruno e de Clara. Se eu olhar aqui, ó, apertando Ctrl Shift L, Ctrl Shift L, eu consigo colocar o filtro normal. E se eu apertar Ctrl Shift L de novo, eu tiro. Ctrl Shift L, coloco. Então, eu tenho aqui os vendedores Bruno, Clara, Luísa, Pedro, Rafael e Sabrina. Eu quero olhar as vendas só de Bruno e Clara, só que usando o filtro avançado. Então, eu seleciono avançado aqui dentro de dados. No intervalo da lista, como sempre, a base de dados toda, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita, Enter. E aqui no intervalo de critério, eu clico na setinha e agora eu vou selecionar vendedor, que está na 1, e embaixo, Bruno e Clara. Repara que eu coloquei vendedor em negrito, é só para ficar mais visual, mas não precisava. O importante é que a primeira informação selecionada do filtro avançado, no intervalo de critério, seja o nome do título e embaixo, quais são os critérios, Bruno e Clara. Então, ele vai filtrar e olhar só quem tem Bruno e Clara aqui na coluna A. Dei um Enter, dei um OK, repara que funcionou mais uma vez. Bruno, Clara, daqui até o final é só Bruno e Clara. Show! Vamos então para o nosso filtro 3, para o exemplo número 3. Agora o que eu quero é o seguinte, repara que nessa nova base de dados que está aqui do meu lado, eu tenho novos produtos. Vou apertar Ctrl Shift L, só para ele colocar os filtros aqui para mim, tá bom? E agora aqui em produto, só para a gente conferir quais são esses produtos. Eu tenho então bateria de notebook, fone de ouvido, fonte de notebook, monitor, mouse, o próprio notebook e teclado. Então, repare que eu tenho 3 produtos que têm a ver com o notebook. O próprio notebook, a fonte, né, que é o carregador do notebook, e a bateria do notebook. Beleza. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero fazer um filtro, e esse filtro é só para Sabrina. Então, eu quero ver as vendas de Sabrina para alguma coisa que tem a ver com o notebook. Pode ser a fonte do notebook, pode ser a bateria do notebook, ou pode ser o próprio notebook. Por isso, eu vou fazer o seguinte, como eu quero alguma coisa que tenha a palavra notebook no critério de produto, eu coloco asterisco e asterisco. Então, deixa eu dar um zoom, só para você ver bem de pertinho o que eu fiz, asterisco, asterisco. O que isso significa? Que ele vai procurar tanto por bateria de notebook, quanto por fonte notebook, quanto por notebook. Basta essa palavra que está entre asterisco estar presente em uma das células da coluna C. Vamos lá, então. Avançado, intervalo de lista. Seleciono todo mundo, Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita, Enter. Agora, no intervalo de critério, eu vou selecionar isso daqui. O que significa? Que eu estou pegando por notebook e, ao mesmo tempo, por Sabrina. Então, eu estou selecionando, eu estou filtrando por todas as vendas que foram realizadas pela Sabrina e apenas pela Sabrina. E, além disso, vendas de alguma coisa que tem a ver com o notebook. Então, quando eu faço uma seleção que tem 2 colunas, a coluna A e a coluna B, ele adiciona. Então, tem que ser ao mesmo tempo Sabrina e alguma coisa a ver com notebook. Então, se eu der Enter e der um OK, repara que vai acontecer o seguinte, ó. Vendedor, ele só mostra aqui as vendas de Sabrina. E se a gente olhar agora para a coluna C, no produto, ou é notebook, ou é bateria de notebook, ou é fonte de notebook. Então, vamos lá, só para você entender bem. Se eu limpar aqui, vou tirar um pouco do zoom
e aí eu colocar aqui, ó, ao invés de produto, colocar quantidade e colocar quantidade 3. Ele vai me mostrar, ele vai apontar para mim as vendas que foram realizadas pela Sabrina de 3 quantidades. Deixa eu mudar para Bruno. Bruno, só para ficar um pouquinho diferente. Vamos lá. Avançado, no intervalo da lista, Ctrl Shift para baixo, direita, Enter. Intervalo do critério, eu vou selecionar aqui isso daqui, ó, A1, A2, B1, B2. Quantidade, só 3, vendedor, só Bruno. Dou um Enter, dou um OK, tá lá. Bruno, 33333. Limpar e vamos para o próximo exemplo. Você pode estar falando assim, pô, João, mas até agora, tudo que você mostrou, eu conseguiria fazer com um filtro normal. Sim, até agora tudo que eu mostrei você poderia fazer com um filtro normal. Só que a partir, principalmente, da 5, da 6, você vai ver algumas coisinhas bem interessantes que você só consegue fazer com esse filtro avançado. Vamos lá. Nesse exemplo, eu quero te mostrar o seguinte. Eu quero filtrar as vendas de Bruno, só que todas as vendas que não tenham relação com o notebook. Então, eu não quero considerar nada de notebook. Eu quero ver só, tipo, bateria, teclado, fone de ouvido. Eu quero desconsiderar notebook, tá bom? As vendas de notebook. Como que eu faço isso? Avançado, intervalo da lista. Já está selecionada a minha lista toda, tá vendo? Não vou ficar mudando isso. Intervalo do critério. Seleciono vendedor Bruno, produto. Esse sinal que está aqui, menor e maior, quer dizer diferente. Então, qualquer coisa diferente de notebook na coluna produto pode ser filtrada. Dou um Enter, dou um OK, ele mostra Bruno, e aí repare que nos produtos a gente não vai encontrar notebook. Então, eu estou vendo todas as vendas de Bruno diferentes de notebook. Tudo bem? Bom, vou limpar, vamos para o próximo exemplo. Agora é o seguinte, eu quero fazer um filtro que seja só da vendedora Clara, eu quero quantidades superiores a 2 e quero produtos diferentes de notebook. Então, na coluna C não vai ter notebook, na coluna A só vai ter Clara e na coluna E eu só vou ter vendas superiores a 2. Eu não vou ter nenhum nem 2 porque eu coloquei aqui maior do que 2. Como que eu faço isso? Avançado. O meu intervalo já está selecionado, mas então era só pegar aqui, ó, para a gente fazer junto. Na A6, Ctrl Shift para baixo, para a direita, Enter. E o meu intervalo do critério vai ser isso aqui. Ele vai acumulando as condições. Só Clara, maior que 2, diferente de notebook. Dou um Enter, dou um OK e tá lá. Só Clara. Repara que nos produtos a gente não tem notebook. A gente tem mouse, fonte, teclado, fone de ouvido, mas não tem notebook. E nas quantidades, tudo superior a 2. Beleza? Vamos para o filtro número 6. Agora é o seguinte, eu quero filtrar mais uma vez por Clara, só que no valor total, que está aqui na coluna F de faca, eu quero ver as vendas que foram superiores a 3.000 realizadas pela Clara e inferiores a 12.000. Então, elas estão num intervalo, num range, entre 3.000 e 12.000. Só que eu botei maior e igual e coloquei menor e igual. Então, tem que ser maior e igual a 3.000 e menor e igual a 12.000. Vamos lá. Avançado, intervalo da lista. Vou selecionar todo mundo, já está selecionado. Intervalo do critério, esse critério que está aqui. Lembrando sempre, ele vai acumulando as condições. Tem que ser Clara, valor total. Tem que ser maior que igual a 3.000, valor total. Tem que ser menor ou igual a 12.000. Dou um Enter, dou um OK, tá lá. Então, repara que é só Clara e aqui esses valores todos, se você olhar eles com atenção, são superiores, maiores que 3.000 e inferiores a 12.000. Maior igual, menor igual. Vamos então para o filtro número 7. O que a gente vai fazer no filtro número 7? Um pouquinho diferente. É o seguinte, ó. Agora, repara que eu tenho vários produtos. Que produtos são esses? Apertei Ctrl Shift L só para colocar o filtro normal. Só para a gente ver rapidinho aqui, ó. Bateria, fone de ouvido, fonte, monitor, mouse, notebook e teclado. Só que eu quero que apareça uma única vez, cada um desses nomes escritos aqui, ó, na coluna H. Então, eu quero pegar, tipo, teclado, copiar e colocar aqui. O próximo, bateria, aqui. Fone de ouvido, aqui. Mouse, aqui. Só que eu não quero fazer um por um, até porque, às vezes, a gente pega nas empresas uma lista com várias coisas repetidas e eu quero colocar uma única vez. Eu poderia fazer isso usando a ferramenta Remover Duplicadas, a gente ensina isso em outras aulas, mas o que eu vou fazer aqui é usar o filtro avançado. Então, eu venho aqui em avançado e agora é um pouquinho diferente. No intervalo da lista, ao invés de pegar todo mundo, eu vou clicar aqui em C6.
produto. E vou apertar Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo. Então, o meu intervalo analisado é apenas a coluna C. O intervalo de critério, nesse caso aqui, eu vou deixar em branco, porque eu quero pegar uma única vez cada um dos produtos. Então, o intervalo do critério não tem problema nenhum. Nesse caso, eu vou deixar em branco, tudo bem. E agora, ao invés de filtrar a lista no local, eu vou clicar nessa opção copiar para outro local. Lembra que eu falei que eu queria colocar na coluna H? Então, eu vou colocar copiar para H6. Vou clicar aqui em H6, dar um Enter, e aí, quando eu der o OK, repara que ele vai despejar todo mundo aqui. Só que eu vou ter que ter uma atenção. Eu vou clicar aqui nessa opção, somente registros exclusivos. E quando eu clicar em somente registros exclusivos, ele automaticamente vai tirar as opções duplicadas. Então, ao invés de aparecer bateria várias vezes, vai aparecer bateria uma única vez. E a mesma coisa para teclado, para mouse, para notebook e assim vai. Vou dar um OK, tá lá, produto, e aí tem cada um dos produtos. Teclado, bateria, fone de ouvido, mouse, notebook, monitor e fonte. Poderia fazer a mesma coisa para os vendedores. Vamos fazer junto rapidinho. Vamos lá, avançado, lista de intervalo. Dessa vez vai ser dos vendedores, então A6. Ctrl Shift seta para baixo. Seleciono todo mundo até o final, dou um Enter. Copiar para outro local. Aonde que eu vou copiar? Vou copiar aqui em H15. Dou um Enter. Somente registros exclusivos, para ele colocar uma única vez. Dou um OK. Tá lá, os vendedores e a lista de vendedores. Bem fácil, né? Vamos deixar um negócio mais legal ainda. Planilha 1. Então, eu peguei uma planilha, eu peguei uma aba completamente zerada do Excel, a planilha 1, aqui no caso. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, vou dar um pouquinho de zoom. E agora, ela está em branco mesmo. Então, o que eu vou fazer é clicar aqui em avançado, dentro de planilha 1. Lembrando que planilha 1 está vazia, não tem nada aqui nessa aba, nessa planilha. Então, eu vou te mostrar uma outra aplicação agora. Venho aqui em avançado, pum. Vai abrir a caixinha para mim. No intervalo da lista, eu vou clicar na setinha no intervalo da lista e vou voltar lá na aba, lá na planilha, filtro 1, que foi a primeira quando a gente começou a aula. Agora o que eu vou fazer é clicar lá na primeira informação, A6, e vou apertar Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para a direita, porque o que eu quero analisar está aqui dentro. Você já vai entender o que eu vou fazer. Dou um Enter e agora aqui no intervalo de critério, o que eu vou fazer é, tudo bem, eu quero analisar esses caras, só que eu só quero analisar quem é bateria. Então, eu vou clicar aqui em intervalo de critério, pum, e vou selecionar mais uma vez em filtro 1, produto bateria. O que ele vai fazer? Ao invés de filtrar aqui, ele vai filtrar lá na aba onde eu estou. Então, eu vou dar mais um Enter, e aí, por fim, ao invés de colocar filtrar a lista no local, eu venho aqui em copiar para outro local, seleciono a célula A1, no copiar para, eu seleciono aqui A1, dou um Enter, dou um OK. Repara que ele pegou as informações que estavam lá e jogou para cá, só que ele jogou para cá filtrando só quem é bateria. Então, repara que o filtro era bateria, ele filtrou aqui só quem realmente é bateria. O que eu posso fazer para deixar isso um pouco melhor? Selecionar as colunas de A até F e dar um duplo clique. Selecionar as colunas de A até F e puxar um pouquinho, nesse caso fica melhor. Eu vou puxando aqui, ó, boto o mouse entre A e B e vou puxando até encontrar um tamanho que eu acho que é interessante, tá bom? E eu posso diminuir também aqui a largura da coluna 1, da linha 1, desculpa, da linha 1. Coloco o mouse entre 1 e 2 e dou um duplo clique, só para ele endireitar. Beleza? Então, eu peguei as informações que estavam lá no filtro, joguei para planilha 1, só que joguei filtrando por bateria. E esse filtro valeria com as mesmas coisas que eu te ensinei nas abas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, quando você quiser pegar uma informação que está numa outra aba para fazer um filtro avançado para uma aba nova, para uma planilha nova, você cria primeiro essa planilha nova e faz o filtro avançado a partir dela. Para fechar a boca do balão, uma coisa muito legal também, que é o seguinte. Agora, eu coloquei aqui planilha 2, essa aba está praticamente zerada, só que ela tem uma coisinha. Ela tem os títulos vendedor, data e produto. Vamos mais uma vez fazer uma relação dela com o filtro 1. Vendedor, data e produto. São essas três informações que estão aqui. Tudo bem? Mas vamos fazer um pouquinho diferente até. Eu vou colocar vendedor. Então, deixa eu colocar aqui vendedor. Vou colocar data e vou colocar valor total. Vendedor, data e valor total. Então, ó, vendedor e data eu vou copiar e colar aqui.
e a última informação vai ser valor total, valor total. O que eu quero fazer agora é o seguinte, eu quero filtrar pelo produto bateria e pelo produto monitor. Então, eu vou filtrar por produto bateria e monitor. O vendedor para esses dois produtos vai ser o Pedro. Então, Pedro e Pedro. Então, quero ver as vendas de bateria de Pedro e as vendas de monitor do Pedro também. E eu quero que a quantidade seja superior a 1 nos dois casos. Superior a 1 nos dois casos. Então, fiz aqui algumas condições que eu te ensinei durante a aula. Isso aqui não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É só, se você não pegou direitinho, voltar e assistir de novo a aula. Elas vão se somando. Então, bateria de Pedro maior que 1, monitor de Pedro maior que 1. Só que eu quero pegar essas informações que eu vou filtrar e colocar lá na planilha 2. O detalhe é, eu não quero levar para lá todas as informações. Eu quero levar apenas vendedor, data e valor total. Então, eu quero fazer os filtros e levar para lá só vendedor, data e valor total, sem levar C, D e E. Como que eu faço isso? Venho aqui em planilha 2. Agora eu vou em dados avançado. Dentro de avançado, o intervalo da lista, clico na setinha, venho aqui em filtro 1 e seleciono de A6 até o final. Ctrl Shift para baixo para a direita ou Ctrl Shift para a direita para baixo. Isso a gente falou várias vezes durante a aula. Dou um Enter. O intervalo do critério vai ser esse critério que a gente colocou lá no filtro 1, que está lá em cima. Então, vai ser de A1 até C3. Eu quero que sejam dois filtros, né? Pedro, bateria com maior do que 1 em quantidade. Pedro, monitor do que maior em 1 em quantidade. Dou um Enter também. Aí eu venho aqui em copiar para outro local. Só que dessa vez, diferente do que a gente fez aqui na planilha 1, que eu selecionei só a primeira célula, eu vou selecionar esses títulos que estão aqui. Vendedor, data e valor total. Vendedor, data e valor total. Ele vai olhar lá para o nosso filtro 1 e vai entender, olha, só traz para cá, então, vendedor, data e valor total, só que fazendo aqueles filtros que ele escolheu lá atrás. Dou um Enter, agora eu dou um OK e repara que ele traz para cá, ó, Pedro, as datas e os valores. Pô, mas ele não trouxe os filtros que você falou lá, de bateria e monitor. Realmente ele não trouxe. Por que ele não trouxe? Porque eu não pedi para ele trazer produto. Eu pedi para ele trazer só vendedor, data e valor total. Se eu chegar aqui agora, vou adicionar e colocar produto, vou apagar essas informações que estão aqui embaixo, vou fazer de novo para você pegar direitinho. Vamos lá. O que eu vou fazer então? Avançado, intervalo da lista, filtro 1, seleciono todo mundo, Enter. Intervalo do critério, filtro 1, vou lá em cima e seleciono qual é o meu critério. Enter. Agora eu venho aqui em copiar para outro local e vou selecionar as 4 informações que estão aqui. Vendedor, produto, data e valor total. Dou um Enter, dou um OK e ele mostra aqui, ó, Pedro, bateria, monitor, as datas e os valores totais. Lembrando que aqui eu só tenho número de produtos, quantidade de produtos maior do que 1, porque foi o que eu coloquei nesse meu filtro aqui. Então é isso, gente. Espero que essa aula tenha sido útil e produtiva para vocês. Espero que você tenha curtido aprender mais esses detalhes que eu trouxe de hoje para o Excel, talvez uma aula mais intermediária, para o avançado. E eu queria saber, curtiu? Eu sei que a maioria das pessoas que começou a assistir essa aula aqui já foram embora ao longo da aula, porque ela é uma aula um pouquinho mais avançada. Mas se você chegou até esse momento, mais de 20 minutos de conteúdo, ou quase 20 minutos, pô, deixa um comentário aqui para mim, me conta o que você achou dessa ferramenta, me conta se você viu alguma aplicação dela no seu dia a dia do trabalho e me conta se você gostou da aula, se você gostou da didática, porque isso é muito importante para a gente. Isso é o nosso combustível, é isso que dá gás para a gente continuar produzindo conteúdo para você. Então faz isso, por favor. Deixa o seu like no vídeo e deixa um comentário falando o que você achou da aula. E que esse comentário seja mais do que legal, curtir. Coloca uma coisa de verdade, do fundo do coração. Abre o seu coração e conta pra gente o que você achou do conteúdo de hoje, beleza? Espero que tenha sido tão legal para você assistir essa aula quanto foi para mim gravar. Eu vou deixar de presente, para quem chegou até esse momento do vídeo, um mini curso sobre dashboards no Excel, que é um mini curso um pouquinho mais avançado também, para você conseguir usar botões de controle, caixa de combinação e fazer os gráficos mexerem, porque é isso que, além de outras coisas, faz você chamar a atenção usando o Excel.
Lembra de se inscrever no canal, lembra de deixar o seu like e lembra de deixar esse comentário que eu estou pedindo especialmente para quem chegou até o final do vídeo, tá bom? Um grande abraço, pega a planilha que eu usei durante a aula para treinar, que está aqui embaixo, e pega o mini curso também.